E aí, povo, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Mototerapia. Meu nome é Gabriel Thomas, sou da Safe Rider Treinamentos e estou aqui com o Lucas Pereira da Boom Sound Design para trazer para vocês mais uma história de motociclismo. Histórias de pessoas que fazem uma boa bagunça com motocicleta. No caso aqui, Chico, eu ia falar vulgo, mas não pode falar vulgo, né? Agora já falou. Já falei, não. Chico, PhD alienígena, para contar histórias de um par de anos andando de moto. Quantos anos andando de moto, Chico? Cara, todo mundo me pergunta isso aí, eu nunca sei as contas, mas foi a partir de 14 anos. A última vez que você contou tinha uns 10 anos. Com 14 anos é que eu peguei a moto propriamente. Desde 72 anos, aí... Desde então não largou mais. Duas rodas é muito anterior, né? Mas a moto nunca mais deixou de ter, então, desde os 14, sempre em cima de uma moto. Sempre tive, na família teve, né, na época, a gente pode chamar de lambreta, né? Sempre teve uma lambretinha lá disponível, né? Aí, na realidade, eu comecei, não foi na lambreta, eu comecei numa Metlas 500. Eita! Então a gente está aqui para contar uma história de muito tempo. 14, mas para 72 eu não lembro. Quantos anos? Não sei quantos anos. Mas na tua história, então, você começou, a tua família já tinha tradição de moto? Não tradição, né? Mas era assim, utilitário, né? Tava sempre lá uma moto. Isso, né? O meu irmão mais velho já tinha lambreta, né? Então eu fui criando, né? Você nem sabe, então, quando foi que deu estalo para subir numa moto. Provavelmente ainda era bebê. Bom, eu comecei com triciclo na minha vida, eu comecei com triciclo, né? Mas eu não lembro dessa época porque é uma fotinha que tinha, né? Que a minha mãe disse que era eu. Né? Entendo. Por isso que ele sabe que é possível. Exatamente. Então, pois é. Aí, a partir de 9 anos, duas rodas fez parte da minha vida, né? A bicicletinha, né? E aí tu começou, então, com uma 500 cilindradas? Eu consertava para um maluco que deixava na minha mão. Ela não tinha kick, né? Não tinha descanso. E eu consertava ele, como eu estava no Senai. Ele perguntou se eu consertava. Ela tinha um problema no platinado. Então, eu fazia uma pecinha de fenolite no Senai, uma pecinha, né, na mão. Com quantos anos? Eu tinha 13 para 14 anos. Com 13 para 14 anos você já fazia pecinha. Ai, senhor. Para quem não conhece este ser humano, esse é o Chico. O Chico é nosso professor Pardal, construtor de pecinhas que você não imagina como que resolvem problemas dentro de uma moto. Eu achava que era uma coisa recente. Não. É recente desde os 13 para os 14 anos. Na conta, então. Bom, ele deixava para eu trocar, né, a moto lá. E aí eu trocava a pecinha e ia testar, né? Era uma pecinha que tocava o platinado para abrir o platinado. E aquilo gastava, porque na época era um ressalto, este ressalto que abria o platinado, né? E deixava lá comigo. Eu trocava a peça, montava, né? O meu irmão, eu subia na moto, o meu irmão me empurrava, né? Empurrava porque não tinha kick, né? Empurrava, quando ela começava a pegar, ele pulava na garupa e a gente saía. Assim você aprendeu a andar de moto. Né? Eu já tinha mobilete, aquelas coisas, né? Eu já tinha andado em mobilete, mas essa moto praticamente foi a moto, né? E já a gente pensou? tinha uma grande experiência de bicicleta, né? Porque desde os 9 anos a gente andou muito de bicicleta. Duas rodas que eu digo, duas rodas nunca mais me deixou. Depois dos 9 anos, eu sempre tive duas rodas à minha disposição, né? E aí dessa 500 cilindradas, qual foi a tua primeira moto? A tua primeira moto, assim, ou que você conseguisse... Uma lambreta, uma LI, né? Tive duas, né? LI, lambreta, 175. Nossa. Aí, aquelas rodinhas pequenininhas, né? Era o dia inteiro ensinando aqui.
né? E tomando tombo, porque aquelas rodinhas entravam no buraco e buf. E a gente tem um asfalto maravilhoso, tradição aqui no Brasil. Asfalto você tem, a gente tem agora, né? Lá, sei lá, quanto é? Não sei. Não precisa fazer as contas. Até porque a gente não tinha nem estrada asfaltada já, cara. A gente se metia não tem uma formação de quem gosta de fazer conta, né? Não consigo fazer conta. Não consigo. Eu não te perdoo por causa disso. É tudo no olhômetro, né? É tudo no olho. Então então, nessa lambretinha, nunca fui muito longe, sabe? Mas rodava aquela coisa, né? Ali, interior de São Paulo, interior de Minas, interior de Espírito Santo, né? Interior do Rio de Janeiro, cara... Na época você já estava na aeronáutica? Não, eu estava no Senai, né? Saí do Senai, né? Aí... Mas você morava onde na época? Eu morava em Além Paraíba. E rodava para Minas, São Paulo e não ia muito longe, com uma lambreta. Você queria ir de lambreta até onde? Não, lambreta, eu acho o seguinte, eu sempre digo para o pessoal, a moto boa é aquela que a gente tem na mão, né? E a gente vai aonde a gente quiser, desde que você respeite a máquina. Só isso. Então, quanto eu andava com lambreta? 110? Ela não dava isso, ela não dava 100 km por hora. Né? Eu andava 60, 70, né? E ia embora o dia inteiro rodando. Mas fazia então, porque na hora que você falou, eu achei que você fazia só rolê na cidade, não? Você pegava para ir para outras cidades de lambreta? Não, na cidade eu não faço rolê em cidade. Eu não sou de fazer rolê em cidade, né? Que eu vou ali, vou rolê em cidade. Não, eu pego a lambreta, pego a moto, eu vou para tal lugar, né? É sempre para sair da cidade. É para fugir. Eu saio da periferia, não vou embora, né? Eu reclamo até com o pessoal, né, que é o pessoal do RPM, roda pelo município, sabe? Então, eu não sou RPM, cara. Né? Então eu saio do município e vou para outro. Desde as primeiras Sempre. Né? Nunca fico na cidade. Sempre eu vou para Leopoldina, vou para Pirapitinga, vou para Santo Antônio de Pada, vou para Três Rios, né? E, cara, o negócio é rodar. É rodar. Né? Vou no mesmo dia e volto, vou num dia, volto no outro, vou no dia e passo 3 dias fora. O negócio é... Desses bate-volta, assim, eu sei algumas histórias que eu conto para as pessoas e as pessoas ficam, sério? Cara, um dia tem que te apresentar o Chico. Então aqui, gente, estou apresentando para vocês o Chico, o PhD alienígena, que é de uns bate-voltas meio longos. Qual é o mais longo que você já fez, assim, de bate-voltas? Eu vou ali rapidinho tomar um café com os amigos e volto. Rapaz, ultimamente, no mês passado, eu fiz um bate-volta bem maneiro. Né? Não fui longe, né? Não fui longe mesmo. Eu fui em Guaratuba. Eu saí por volta de umas 6 horas da manhã. Peguei pela Guaruva, fui lá por fora, né? Entrei, fui em Guaratuba, tirei a minha fotinha lá, fiz o challenge, né? Challenge do ROG da Curitiba. Eu tirei o QR Code ali, fiz um almoço, ferryboat, cheguei, era 8h30 da noite. Né? Então foi só para ilustrar, você não sai de Curitiba para Guaratuba, né? Você sai de Cerro Azul para Guaratuba. São 500 e poucos quilômetros, né? O bate e volta curtir. Porque pra gente daqui e ali rapidinho em Guaratuba são 70 quilômetros no máximo? Não, deu 500 e poucos quilômetros nesse dia. Né? Que eu rodei com parada, né? Com almoço, ferryboat, aquela coisa toda. Mas 500 quilômetros eu rodo em 8 horas no máximo. Né? Eu saio de Cerro Azul, né? E chego em Taubaté, saio de Cerro Azul por volta das 6 horas da manhã, em Taubaté, às 4 horas da tarde eu estou chegando em Taubaté. Né? A gente teve aí São 600 e poucos quilômetros, né? De carro e se puxado já. A gente teve um salto aí, ficou um hiato aí da história. Das lambretinhas você foi para que moto? Rapaz, aí tive lambreta, tive Chispa,
né? A chispa é uma coisa, parece um gafanhotozinho que era fabricado aqui em São Paulo, né? É legal, era o mesmo motor, a mesma estrutura o motor da LI, né? Que era a lambreta, né? Aquele motorzinho ali todo embutido, né? Eu gostava demais dele, que não dava manutenção, era uma 175 de... 2 tempos, né? 2 tempos, misturado. E era você que mexia em tudo nele? Eu mexia o tempo todo. A manutenção sempre foi eu que fiz das minhas motos. Agora que vai dar uma terceirizei aí agora, né? Então, às vezes eu procuro um amigo, né? Um mecânico amigo, coisa tal, faz aí pra mim, né? Então porque aí eu tenho outras tarefas e eu passaria um dia fazendo isso, né? Mas aí, um dia que eu teria que fazer outra coisa, aí eu terceirizo. A gente ia chamar de preguiça, mas ia ficar muito feio. Mas sempre eu levei nas oficinas, né, especializadas, autorizadas para fazer as revisões, e quando chega eu desmonto tudo. E faz tudo de novo. É porque eu vou estar lá, né, na estrada. Então eu quero saber como é que está. Se esquecer alguma coisa, né? E quer dizer, eu tenho que estar seguro, né? Nunca fiquei na estrada por problema de manutenção da moto. E a gente está falando de uma história longa de moto para dizer que nunca ficou na estrada. Mas perrengue de mecânica, nada? Zero? Nunca passei. Já passei perrengue de pneu, né? Só para ilustrar, hoje alguém aqui teve perrengue de pneu. Mas não vamos fazer bullying com a moto lá dele. Em Russas, depois perto de Milagres, furou de novo a XLR, furou de novo, e troquei a câmera e na estrada, né? Tirei aquele bagagem toda de dentro da moto, né? Joga a moto no chão, desmonta o pneu, né? Desmonta o pneu, tira a câmera, coloca outra câmera e com a bombinha lá. Enche. Isso a XLR que você 250, tem? A de hoje ou tá falando de história antiga? A XLR é antiga, essa é a... você tem a Tornado, A Tornado, né? É uma 250 também, né? É uma herdada, né, do meu irmão. Mas acho que a primeira moto comprada, assim, tive uma 450, primeira minha moto, assim, comprada, assim, que foi para valer, depois das lambretinhas, essas coisas, e eu tive uma 450 DOC, né? Era uma super máquina, fiquei apaixonado por aquela máquina, né? Então, essa máquina, eu rodei muito com ela. Rodei muito, mas muito mesmo, né? Então, era... Ainda bem que eu não conhecia Contra-Esterço na época, né? A gente estava falando de que ano? Aí já foi em 73. Ou seja, estavam descobrindo o Contra-Esterço na história. Eu não sabia disso. Ninguém sabia. Mas eu arrastava pedaleira, aquela coisa. E se eu soubesse do Contra-Esterço, eu tinha morrido. Eu tô falando que eu sou coisa de gente doida. Na década... Ok. Mas e bacana naquela época, né, que a gente só usava capacete na estrada, né? Então, eu tinha aquela 450, eu morava já no Rio de Janeiro, né, e ia pra praia, e então era chinelo de dedo, sunga, bronzeador, né, e o bonezinho, e que mágico! Sem camisa e... Sem capacete? Não, claro, pra quê? Capacete na cidade não se usava, não era... Não era regra, não era nada. Não usava, tá? Né? Só se usava itens de segurança como sunga e sandália havaiana. De onde eu morava até a praia, né? Represa dos Bandeirantes, né? Ali, né? Leblon, São Conrado, Prainha, eram 60 quilômetros, né? De lá de onde eu morava. Sempre morei no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Então, aí cortava ali por cima ali do alto da Boa Vista e caía lá dentro da praia lá. E nessa situação, cara, né? Nessa 450 eu fiz muita viagem.
Às vezes, eu morava sozinho naquela época, a gente alugava, era solteiro, a gente alugava uma casa, né, quartos, e chegava de viagem, 11 horas da noite, né, aí deitava assim, estou com saudade do arroz da minha mãe, né, que ela fazia um arroz espetacular. Aí era meia-noite, eu pegava a moto e ia lá para Paraíba, do Rio de Janeiro, né, são 240 quilômetros, se não me engano. Aí saía lá, né? Só para comer o arroz de mamãe. Isso, aí chegava lá, né? Era aquela época 2, muito 3 boa. horas da manhã. Por aí, né? Tava todo mundo dormindo, né? Eu chegava, né? Tudo aberto, eu chegava, aí o cachorro, né? Aí o hippie, aí, eu nem sabia onde ele estava, ele era preto, eu não sabia nem onde ele estava. Abria, né? A porta, chegava no sofá lá, dormia, né? Aí no dia seguinte, benção mãe, benção pai, né? Então era assim, era muito bom. Era mais pelo rodar de moto ou eram os lugares que você ia? Eu digo que o destino não era tão importante. Importante, né? Ela tá em cima da Era a viagem, né? É isso que eu curto. É estar na estrada. Às vezes eu saio numa viagem, né? Passo 2, 3, 4 dias na estrada. Né? Quando eu estou próximo para entrar na rua, dá vontade de continuar. Quando eu morava em São Pedro da Aldeia, chegava na Via Lagos, né? E eu estava na 101, chegava na Via Lagos assim por volta de umas 6 horas da tarde, né? Eu tinha que entrar, eram 70 quilômetros até chegar em São Pedro da Aldeia. Eu olhava para Via Lagos e dava vontade de continuar. Ia para Salvador, Fortaleza, sei lá. Tudo bem que a Via Lagos era bonitinha, só até certo ponto. Você não ia tão longe assim, né? Não, era 70 quilômetros até chegar lá, Uhum. né? Mas a minha saída, a minha entrada era sempre a Via Lagos. Não tinha outro caminho, né? A não ser que saísse lá para Macaé, né? Mas a vontade era de continuar. Embora. Eu saía de noite, né? Aí já estava com a chove, né? Uhum. Eu saía por volta de umas 8 horas da noite para dar um rolezinho, passava lá no Caldo do Dragão, que era um motoclube que fazia um caldinho à noite ali, passava lá em São Pedro da Aldeia, tomava o Caldo do Dragão, vou para Saquarema. Eu saía para Saquarema, né, passava por Niterói, né, saía pela BR-101, isso ia pela Serrinha, saía pela BR-101, passava lá em Macaé, Rio das Ostras, né, aí passava em Búzios, né, e chegava voltava. umas 4 horas da manhã em casa. Né, eu tinha rodado aí uns 300 quilômetros de madrugada antes. Assim, doideira. Só para dar uma voltinha. Isso, né? Assim, eu chegava num lugar, eu vou para tal lugar. Eu chegava no outro, eu vou para tal lugar, assim, sabe? O negócio é rodar. Uhum. E quando você chegava nesses lugares, você fazia o quê? Tinha algum já combinado? Nada. Nada. Eu olhava para a praia, tomava um café e pegava a moto de novo e ia embora. Era só prazer chegar, nossa, bonito aqui, e segue viagem. Era, às vezes, lugares que eu já tinha passado lá, né? Né? Já tinha passado. Não era novidade para mim. Simplesmente chegava, tá bom, tomar um cafezinho ali, fazer um lanche. Eu continuo vendo a paisagem de cima da moto. Isso. Né? É uma terapia, né? É terapêutico. Lembrando, façam terapia, moto é terapêutico. É a minha janela, né? É a minha TV. Sim. Então, na verdade é que ela não é aqui, né? Ela é tudo. Eu tenho a visão 180, né? Periférico 180. Então, cara, é um mundo passando a 180 graus para mim. É a melhor televisão que existe. E... Você já fez a conta de quantas motos você já teve? Desculpa, perguntando matemática para esse menino. Não, mas eu não tive muitas motos. Eu rodei muito, mas eu tive muitas motos. TT, não. TT 450, TT 125, ML, depois da ML, DT, né?
XLR, XLX. Sua perna sobreviveu ao kick das XLs? Cara, esse interessante. Né? Cara, eu vivia com meu pé doendo o joelho, porque quando ela dava o coice, eu batia com o joelho no guidão. No guidão. Eu ficava pau da vida com aquilo. Cara, mas aqui é Era coice. danado. Então, aí comprei a 350, também no kick, né? E chegava pro pessoal lá, quando é que vem a partida elétrica? Quando é que vem pra partida elétrica? Aí, e sempre levando aquele coice, né? Mas era o que tinha. Era o que tinha, né? Eu assisti por um acaso, não sei se foi no YouTube, um vídeo de um engenheiro que falou como dar partida numa XL, um XLR, com a mão. Hã? Aí ele falou, né? Olha, você traz aqui, leva até o ponto de compressão, tá? Passa o ponto morto superior, quando o pistão chega em cima e comprime. Passa esse ponto, mecânica Sim. tem sempre mecânica, né? Quebra o... Então ele estava falando a minha língua, né? Passa o ponto morto superior, tira aquela compressão. E bate. Cara, Usa a descida do cilindro. o que eu fiz na XL? Tirei o compressor fora, aquele de compressor automático, né? Aprendi a quicar a moto, tirei o compressor, aquele troço que é automático, que nunca dava tempo para o tempo certo, né? E nunca mais tive problema, né? Aí um dia, né? Aí não sei se pode falar a loja, né? Pode. A Hermes Macedo, né? Que era representante da Honda, o vendedor me ligou, né? Ó, chegou a tua moto aqui. Na época não era Sara, era uma outra XLX com uma partida, eu não lembro qual era o modelo, com partida elétrica. Eu falei, agora eu não preciso mais. E continuei com a minha partidazinha ali. Cara, um barato aquilo, né? Eu achava um barato quicar a moto. E eu nunca tive mais problema. Você achava um barato porque você resolveu a equação do kick. Não era o YouTube que você assistiu na época, porque não... Eu não sei aonde era eu assisti. algum programa de não lembro. de TV. Mas só quem viveu as motos de kick que dava o retorno. A DT era gostosa de quicar porque não dava essa porrada de volta. Agora, a XL com kick curtinho, nossa senhora. A vontade de trazer minhas tias pra contar as histórias delas aqui de quicar, XL. Há 2 tempos, pois é, há 2 tempos eu nunca tive problema. A lambreta era kick, né? Eu também nunca tive problema. Né? A bacana da XL não, voltando um pouquinho, né? Da Chispa, ela veio de fábrica com seca-sovaco, né? Seca-sovaco, aquela coisa, né? Parecia um gafanhoto. Né? E aí a Moto Estrela inventou de colocar a marcha era na mão, né? A lambreta era nessa mão aqui. Embreagem e nessa mão. Aqui era o freio, né? Acelerador e freio, né? Acelerador e freio. A embreagem era aqui e tac, né? Era sequencial. Então, acho que muito tempo depois a Yosung pegou esse mesmo sistema também, mais moderno, mas era a mesma coisa. Aí fizeram um trambulador, cara, tal de trambulador. Cara, aquilo foi a coqueluche da Moto Estrela, né? Você colocava lá atrás, era uma peça que você colocava, aí era uma sequencial, né? Que você só fazia isso, né? E ia e voltava, né? Porque senão a quarta marcha você ficava assim, né? Quebrava o pulso da pessoa. Ficava com a mão do lado de cá. Aí, cara, aquilo foi uma coqueluche. Aí eu passei pro pé, né? Eu fiz uma adaptação
E botei aquilo lá no pé, na chispa, né? Professor Cara, Pardal. era uma super moto. Né? Era novidade aquilo ali, cara. Mal barato. Cara, agora faz sentido todas as invenções desse homem. Não era um gatilho, era um recurso técnico. Recurso técnico. Não é gambiarra. Gambiarra é pejorativo para esses recursos técnicos bem executados. Um dos que ele fez que eu achei maravilhoso foi da embreagem das Ultras mais recentes, das hidráulicas, que ele conseguiu criar uma peça que a Harley não conseguiu criar. O que faz a peça? Porque o que acontecia com a embreagem da Ultra? Ela, por ser hidráulica, ela era muito distante da mão e pesada. E para as pessoas de menor estatura, ficava muito na ponta do dedo. E não tinha como mudar para mais perto. Refez o acionador do pistão da embreagem 2 milímetros mais curto. Você olhava a peça que ele fez na garagem? Na verdade eu tenho o que eu chamo de... Eu tenho um Familab. Tem aí Eu sei que você olhava a peça que ele fez e a peça original era idêntica, só que a dele era 2 milímetros mais curta. E era o suficiente para as pessoas fazerem o acionamento da embreagem perfeito. E para compensar a frouxidão que ficava, ele desenvolveu uma arruela super funcional que acabava. A arruela era tampa de Claybon. Pote de sorvete. Mas você olhava a arruela, cara, como é que o Chico, ele deve ter impressora 3D, o negócio era perfeito. Eu, Chico, onde você comprou essa arruela? Então, sabe a embalagem do sorvete? Porra, tá zoando. Era perfeita, a espessura era perfeita. Mas enfim, pra gente continuar essa história, a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui pra entrada do patrocinador da gente. Que será inserido. Né, Matheus? Né, Matheus? Que esse é o ponto que você vai cortar pra gente inserir o bloco. Até bater uma palma, pessoal. Boa, entrou. Tá? E você, gostaria de ter mais tranquilidade e conforto, se sentindo mais seguro em cima da sua motocicleta? Procura a gente na Safe Rider Treinamentos. O nosso foco de trabalho é tornar você um piloto seguro, para que você possa vir para uma estrada, para um passeio, para uma viagem, rodar no dia a dia como profissional ou simplesmente usando a motocicleta como meio de transporte. Os nossos treinamentos são com base em física e uma interface correta da moto, para que você leve ela para onde você quiser de uma forma confortável e segura. Nossos treinamentos acontecem todos os dias em Curitiba, com horários agendados, aulas particulares, e uma vez por mês temos o curso Manobras, que acontece sexta, sábado e domingo, com todo um apanhado de exercícios que levam você, além de entender a técnica, ter uso dela na prática, fazer a moto ser uma extensão do seu corpo. Procura a gente, o telefone é o 419-9998-0675, ou nas nossas redes sociais que vão estar aqui embaixo. E aí você ia fazer uma pergunta para ele. Na verdade, agora não é mais relevante. Por que não? Que eu ia perguntar da dita embreagem da Harley, porque... Não tem ajuste. Não tem ajuste, velho. Cara, a Harley ela é feita para ser um tanque de guerra bruto, sem muita... Não, é que eu tô olhando o negócio ali... Era simples, era só ter um negócio daquele, mas ele não condiz. Era só fazer um negócio desse, mas não, nos Estados Unidos tem umas empresas que fazem o manete com a regulagem, mas trazer para o Brasil e tal era uma coisa complicada. E ele simplesmente diminuiu. 500, a Oberon, parece que é 500 cada manete, cara. Eu tenho na minha Harley, eu tenho a Oberon, né? Um manete super especial, porque ele encheu o saco de usar a peça que ele mesmo constrói. Eu ganhei as manetes. Alguém não quis mais ver você com a sua peça especial? Não. Tem peça tua rodando um monte de moto. É um amigo, né? Um amigo lá de Uraí, né? Cara, ele é um amigão, né? Ele... tinha medo da rádio. Estamos gravando não, né? Pode contar os podres todos, Chico. A gente já brincou até que vai mudar o nome do podcast para Fofocast. Aqui a gente só conta fofoca. Então, em 2008 eu já fazia esse treinamento,
né, esse treinamento de manobras. Que hoje a gente chama lá de motabilidade. Isso. Em 2008, um dia eu cheguei para o meu amigo, que ele tinha uma Fat Boy, que ele montou, e eu tinha uma Chove. Eu falei para ele: ô Ciro, eu tenho medo da minha moto, mas eu vi um vídeo, né, de um instrutor que gravou um DVD que ensina isso, ensina a pilotar a Harley. E isso é lá nos Estados Unidos, né? E ele era um piloto aposentado da Varig, né? Da extinta Varig, né? E a filha dele morava lá. Não dava para você pedir a tua filha para comprar e mandar para gente? Aí ela comprou, mandou, e nós dois começamos a assistir o vídeo, né? Eu não sabia nada de inglês, ele era piloto internacional e ele traduzia para mim o que o cara estava falando, né? E esse cara era um instrutor da polícia americana. Né? Era o Ride Like a Pro. Ride Like a Pro. Jerry Motorman Paladino. É Paladino. Maravilhoso. Isso. Então, aí a gente saía, eu e ele, a gente assistia o vídeo, saía eu e ele com um monte na época a gente não tinha cone, a gente pegava umas bolinhas de borrachinha assim, umas bolinhas de borracha, cortava no meio e fazia o circuito, né? Fazia o circuito e começava nós dois praticando. Eu filmava ele e ele me filmava. E no final do treinamento a gente assistia e a gente via qual era o erro que a gente estava fazendo, né? Só que você está falando de 2008. Em 2008 não tinha se havia alguma técnica aqui no Brasil, era pano preto. Porque a gente não tinha ninguém... Não, 2008 não tinha tão difundido. Não tinha ninguém que desse essa Tinha dentro da PRF, tinha alguns instrutores em São Paulo, provavelmente já tinha o Bácaro trabalhando, a PM tinha uma escola própria, a PRF tinha uma escola própria, mas não era uma coisa pública para o civil. Quase que eu me perdi. Na minha história, quase que eu me perdi. Então a gente treinou, e a gente começou a postar no YouTube. Isso aí. Né? Então o Lino, né, lá de Uraí, ligou pro Ciro: olha, eu estou vendo aqui o vídeo de vocês, eu tenho uma Harley e eu tenho medo da moto, né? E como é que você como é que vocês podem fazer, dar uma instrução para mim e tal? Isso lá eu morava em São Pedro da Aldeia. Aí ele passou para mim, né? Falei: onde você mora? Eu moro em Uraí. Uraí, não sei, 1.000 quilômetros, sei lá. Né? Eu não lembro. Uma voltinha ali, eu lembro. Aí ele falou assim, eu falei: você tem uns cones aí? Aí ele falou: eu arranjo sim. Tem um lugar que a gente possa fazer? Aí tem um terreiro de café, de secagem de café aqui, que eles não estão... Aí eu falei: tá bom, tô indo aí. Aí peguei a sexta-feira lá, sexta-feira de tarde eu já estava lá, gente finíssima, me recebeu uma maravilha lá, maravilhoso cara, e num sábado de manhãzinho arrumamos um circo. Eu fiz para ele: é assim, pá, né? E agora? Nas primeiras vezes, né? Olha, o que você tem que fazer, você tem que frear, você tem que, né, a embreagem, posição da embreagem, posição de olhar, né? Quando foi no domingo, ele já estava fazendo, né? 2 dias treinando. E desde então, ele trocou a Harley, foi trocando a Harley. Harley. Para ele, eu sou o mestre dele. Eu falei: não. Virou instrutor, ué? E ele, cara, ele não sabe o que fazer. Eu já ganhei 3 para-brisas dele, já ganhei um par de ponteiras, né? Ele me mandou agora as manetes. Que maneiro. Luvas, ele já me deu 3 pares de luvas. Toda vez que eu vou lá, eu, em vez de levar um presente para ele me dá presente. Né? Eu sempre vou. Eu saio, são 600 e poucos quilômetros. Lino, tá tudo bem aí? Teu trabalho, não vou atrás do trabalho? Não, vem para cá. Aí eu saio, né, uma sexta-feira, né, um sábado de manhã, às vezes, vou lá, janto com ele, né, e no domingo vou embora, né? Ou fico no domingo lá e na segunda volto.
É uma pessoa que eu tenho Virou no meu coração. Virou família. Ele é a família. Né? Ah, então, que barato. Mas foi assim, esse amigo que eu conheci, esse amigo, e até hoje nós somos muito irmãos mesmo, família. Com a família dele e tudo, cara. Né? Você teve um hiato nessa história aí. Você está falando que você buscou treinamento em 2008. Só que você já pilotava desde 1900. Em 72 você já estava brigando com a história do contraesterço. Essa história toda de piloto, o que aconteceu em 2008? Você comprou uma Harley, puta, não estou confortável, tem que aprender agora com tudo que você já sabia? Não, eu não sabia que existia técnica. Essa técnica, ninguém não tinha informação. É aquele negócio, a gente olha para as corridas, né? Eu vejo os erros agora, né? Né? A gente olhava a corrida, né? O piloto, ele faz aquela coisa, é o barulho, né? Então, o que eu fazia? Você tentava fazer Para virar, né? Fazer a curva, eu tombava o corpo, né? E por um acaso, eu fazia contraesterço, né? Porque é o seguinte, quando eu fazia isso, né, para me escorar na moto, provavelmente eu fazia um contraesterço, mas não sabia o que estava fazendo, né? Então eu andei, é o que ele fala, né? O Paladino aí tem essa, venha fazer parte dos 2%, né, que sabe andar de moto. Então, esse tempo todo, eu nunca andei de moto. Né? Eu andava em cima de 2 rodas. Não pilotava, ou seja, andava de moto, mas não pilotava uma moto. Né? Então, era doideira. Eu acho, na época, agora com o conhecimento que eu fazia, era doideira, porque eu me lembro de eu ter arrastado as pedaleiras da 450, no que eu chamava a Estrada das Hortênsias, entre Teresópolis e Petrópolis, uma estradinha toda cheia de curva. Eu rapo. Né? Aí a pedaleira da CB450 era relativamente alta para raspar. Né? Não é uma Fat Boy, uma Softail, que você meia curva tá raspando pedaleira no chão. Pois é, mas eu falava que loucura, cara, quando eu penso nessas coisas. E é uma coisa curiosa, né? Porque você falou de corrida, assim, eu tava vendo essa semana, inclusive, tem uma foto falando de MotoGP agora, tem o Marc Marquez na frente do Mick Doohan. E o Marc Marquez com a postura pêndulo total, raspando o cotovelo, raspando a joelheira, e o Mick Doohan fazendo justamente o contrário. Logo atrás dele, assim, os dois colados um atrás do outro, assim, e o Mick Doohan no contrabalanço. Atrás dele, e de repente, no MotoGP. O cara joga o pé pra frente assim, né? Sai na curva jogando o pé pra frente assim, não é nada de... Tem uma modalidade que é legal de ver, que é o Supermotard. Que é o que mistura, que coloca, independente do estilo de onde a pessoa vem, vai ter na pista asfalto, com curvas de velocidade, e vai ter off-road, inclusive com rampa. Então a moto, ela é uma moto híbrida. É motard, né? É, motard mesmo a moto. E os pilotos, cada um vem da sua escola. E não é porque o cara veio do MotoGP que ele vai ser mais rápido do que o cara que veio do motocross. Você tem os dois brigando pau a pau. Só que o cara do motocross vem com a técnica de contrabalanço e pé para fora. E o cara do MotoGP vem com a técnica do pêndulo e o joelho aberto. Só que os dois estão disputando a mesma prova. E o gozado é que do motard, a perna dele é juntinha. Sim. Ele tomba igual, é a perna juntinha, sem pêndulo, sem nada. Eu era apaixonado. Eu ia comprar uma moto dessa. Eu não posso ter essas coisas, não. Não, mas o bacana é o seguinte, né? Eu sempre tive, né, a trail, né? Que foi TT, DT, XLR, XLX, né? Mas não sei fazer trilha, né? Não sei, que eu te falei, eu não sei fazer wheelie, né? Não sei empinar. A roda da frente nunca passou de 3 dedos. Fora do chão. Fora do chão, né? Eu andei em estradas vicinais, andei muito, né? Mas nunca fiz trilha, nunca fiz motocross. Eu sou estradeiro de asfalto. Não é estrada de chão, mas de sentadinho bonitinho. Sim, não. Isso aí é estrada de chão sem buraqueira.
né? Não é buraqueira, não é aquela trilha, né? Não consigo, não sei fazer, né? Aí eu falei assim, eu sou um motociclista medíocre. Medíocre. Porque eu não faço nada do que esse pessoal faz. Eles são muito bacanas, eles arrastam. Medíocre. Deixa eu contar uma história do Chico. Tô eu, de manhã, cedo, sábado, de manhã, na concessionária da Harley aqui em Curitiba, e topo com esse menino. E ele vira pra mim, Gabriel, eu vou tomar um café na casa de uns amigos, quer ir junto? Eu Chico, puta, eu não sei se dá tempo, porque eu tinha um evento ROG lá pra fazer, mas onde que você vai tomar o café? Não, rapidinho, a gente só vai lá, toma um café e tal, dorme, no outro dia volta. Onde você tá pensando em tomar café? Em Rio das Ostras. 1.150 quilômetros daqui. Deu, putz, Chico, não posso ir. Ele, beleza, tô indo lá, tchau, subiu na moto, foi o Chico. E no domingo tá o Chico de volta aqui. O pessoal não acredita. Esse é o motociclista medíocre que ele tá falando. Toma banho, seu Francisco. Falar nisso, o que o pessoal não acreditou, né? Eu tô em casa, aí o pessoal... Chico! O que é? Nós estamos aqui em Tiradentes. Eu já morava aqui em Cerro Azul. Estamos aqui em Tiradentes. Falei, pô, vocês estão em Tiradentes e nem me avisa, né? Tem um evento aqui. Eu falei, eu não sou ligado em evento, cara. Tem lugar aí para... Não, a gente arranja uma cama para você aqui. Tem lugar para eu ficar? A gente arranja uma cama para você. Tá bom. Aí no dia seguinte saí, quando foi de tardinha, eu ia passando, procurando, aí eu, Chico! Né? Aí eu olhei, cara, você veio mesmo! Lá em Tiradentes, sei lá quantos 1.000 quilômetros. Daqui Tiradentes dá 1.200. Sei lá quanto é. Sim. Aí, mas você mesmo, eu não acreditei, não tá acreditando, mano. Não, cara, poxa, eu tô aí com vocês, pô. Você cria um conflito existencial pra minha cabeça quando você fala das viagens assim. Agora eu quero saber a tua visão disso. Você sempre fala que você não passa perrengue porque você faz tudo planejado. Como é que você faz tudo planejado e sai de um dia pro outro para rodar mais de 1.000 quilômetros num dia? Nem que eu tenha que passar a noite, em claro, planejando a viagem. Você organiza tudo antes. O que é importante você resolver antes de botar a bunda no banco e ir pra estrada? O que eu vou fazer? Eu faço o seguinte, o que eu vou fazer? Agora, nós temos o Google, né? Mas antigamente, eu tinha um livrinho de bolso. Guia 4 rodas. Guia 4 rodas era né? O melhor amigo de quem tá na rua. Não, eu me lembro, eu não sei como é que eu não me perdia, porque com GPS eu me perco. É que com o livrinho você era obrigado a saber, agora você tá... Eu entrava em cidade e saía da cidade com mapa, né? Então, eu vejo o que eu vou fazer, por onde eu vou passar, né? E quais são os pontos críticos e aonde eu vou abastecer, né? E se tiver que pernoitar, aonde eu vou pernoitar. Isso é básico. Pode mudar de acordo com a situação, pode dar um engarrafamento, pode até furar um pneu, aquela coisa toda. Você tem um imprevisto e esse imprevisto vai ser adaptado. Mas eu sempre fiz planejado, né? Onde vai parar, por onde vai passar, e eu falo, comer, pessoal, rodar 1.000 quilômetros é fácil, porque você não pode pensar, eu vou sair daqui e vou chegar em Além Paraíba, eu vou chegar em Macaé, né? Assim, eu vou chegar daqui, vou chegar em Macaé. Daqui até lá, são 1.150 quilômetros. 1.150 quilômetros vai dar mais ou menos 14 horas de viagem. Tá. Mas eu não penso que eu vou ficar 14 horas de viagem em cima da moto. E eu tenho as paradas, né? Eu faço um planejamento de quando em quando eu vou parar. E então, o meu percurso daqui a Macaé, ele só tem 200 quilômetros. Ou 250 quilômetros, 210 quilômetros, né? Então, eu saio para rodar 210 quilômetros, 300 quilômetros, sei lá, né? É a primeira parada. Eu não penso lá
e saio de boa. Cheguei, o posto é esse aqui, a minha referência é esse aqui. Paro, abasteço. Antigamente eu tinha ração de sobrevivência, eu não almoçava. Eu já tive comendo essas rações. Aliás, eu não almoço, nem viagem eu não almoço. Então, é a ração de sobrevivência. Ração de sobrevivência, lá um refrigerante, né? Tomo ali, abasteço, que tá uma esticadinha e parto para mais 200 quilômetros, né? Antigamente era 300 né? Resolveu. Da 900. 4 paradas, 3 paradas, chegou lá. Né? São 3 paradas, mais os últimos 300 dá 1.200 quilômetros. Tá? Então, 3 paradas, né? Programada. Poderia estar algum entreveiro no meio, mas era assim que eu faço minhas viagens. Eu planejo, né? Pode dar uma entrevista, pode dar um engarrafamento na Regis, né? Alguma coisa, um acidente. Aí, agora, nunca forço a barra, de jeito nenhum. Deu cansaço. Primeiro pouso, né? A viagem que eu fiz para Fortaleza com o XLR foi até bacana, né? Porque eu saí do Rio de Janeiro. Motociclista medíocre. Foi a Fortaleza de XLR. Quantas cilindradas tem uma XLR? 250. É 250. Né? Só consigo pensar na dor na bunda. Acampando, né? Acampando. Acampando. A minha barraca é uma barraca daquelas de ferro, tinha 45 quilos. A barraca pesa mais que você, Chico. Era um trombone. A barraca tinha 45 quilos, com um monte de ferro, né? Ai, senhor. Aí eu fazia, a minha viagem era o seguinte, eu saía meio sem rumo. Eu saía e rodava o dia inteiro. Né? Quando o sol estava lá chegando no horizonte, né? Aí eu falava, tá na hora de ir pro galinheiro e arranjar um puleiro. Aí eu olhava no mapa qual é a próxima cidade, né? E na próxima cidade eu parava, não forçava a barra. Próxima cidade, parava. Né? Pensãozinha, no posto de gasolina com aqueles hotéis, né? Dormia, tranquilo, jantava, dormia, acordava por gravidade, não tem despertador, acordo por gravidade. Não sei se é às 5 horas da manhã ou se vai ser às 10 horas da manhã. Pego tudo de novo, parto para a estrada e vou até o pôr do sol. Levei 5 dias para chegar em Fortaleza. Né? Sossegado. Foi duas furadas de pneu, foi lá perto de Russas e foi perto de Milagres, alguma coisa assim, que eu tive que desmontar tudo, tirar aquela bagagem toda, né? E, né, e troca a cama, que eu botava uma cama de ar, né? E eu trocava a cama de ar, enchia o pneu, né? No próximo borracheiro eu consertava, na mão, tudo ali na mão. Né? Com essa espátula desse tamanhozinho, tinha um kitzinho. Essa turma hoje, dependendo de bombinha elétrica. Não, tudo na mão, aquela bombinha na mão. Aí, no próximo borracheiro, eu consertava aquela câmera que estava furada, botava na bagagem. Né? Então, e continuava, né? Como ela furou, porque o peso era tinha muito peso. Quebrei o bagageiro 2 vezes, veio cheio de solda o bagageiro. Né? Porque eu quebrei o bagageiro. O que me surpreende ele falar, a barraca tinha 45 quilos, ele tem 45 quilos, não dá o meu peso. Mas o bacana da barraca, eu levei 5 dias, né? Aí, na volta, eu tinha uma licença prêmio, aí na volta eu levei 45 dias. Né? Aí fica uma semana em Fortaleza. Acampando. Tem gente que sabe viver. Acampando. Aí vim para Natal, se não me engano, Natal. Passei mais uma semana. Você foi pelo interior, então, para Fortaleza. 116, né? E vim pelo litoral. Né? E aí vem, né, João Pessoa, Alcobaça, todos aqueles buraquinhos que tinha camping, eu vinha acampando. Passava 2 dias, 3 dias, 2 dias, não tinha mais nada para ver, né? Aí vim embora, até que vim em Conceição da Barra, acho que é Conceição da Barra a última, ou Marataízes, eu não lembro qual foi, a 200 quilômetros de onde eu morava, ali em São Pedro da Aldeia. Você ficava na base de São Pedro ou não? Não, ali eu já estava... Já morava na... não, nessa época eu estava no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, Não, ainda não... Então, são 200 quilômetros do Rio de Janeiro. O último pouso...
Cabo Frio. Foi no camping de Cabo Frio, né? Eu estava acampado no campo de Cabo Frio, são 160 quilômetros, né? Então, é aquele negócio. Fiz 3.200, 3.300 quilômetros. Quando eu me dei conta, eu estava a 160 quilômetros do meu de casa, sabe? Então, a ideia é essa. Não vai para voltar, vai, né? E vem, né? E vem. A ideia é, quando a gente viaja de moto, a gente não pode ter compromisso, não pode ter compromisso para voltar. Eu que eu tenho aí que tudo isso tira a beleza da viagem, né? Viajar de moto é a vida, né? A gente nasce, né? Isso não é meu. A gente nasce e sabe qual vai ser o fim. Então, qual é o destino? Tá? Então, quando a gente planeja a viagem, isso é imutável, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos curtir o meio. Tá. É isso que eu faço nas minhas viagens. Eu curto aquele meio, né? O destino é subir o Everest, né? Passar todo o perrengue, subir o Everest e chegar lá em cima. Pra onde chegar, vamos começar a descer? Bom, Que adianta? o cachorro correndo atrás do carro. Se o carro para, né? O cachorro perde o propósito. Aí você para o carro, ele e vira as costas e vai embora. Acabou. É isso, né? O final, eu fico doido para voltar para a estrada quando eu chego no meu destino. Até na minha família mesmo. Eu passo 2, 3 dias na casa da minha família. Eu não passo mais tempo, porque eu não aguento ficar conversando com gente. Tem que ir pra estrada, já fica pensando na próxima viagem. Não, eu não sei. Eu não fico pensando na próxima. Dá o estalo, né? Nossa, mas a tua cabeça parece um motor pegando estalo um atrás do outro. Dá estalinho. 6.000 estalos por minuto. Porque tá toda hora, né? Você falou uma vez pra mim, mas você tem uma... Tá, vou perguntar a conta de novo pro Chico. Ai, senhor, quantos 1.000 quilômetros tu já rodou nessa brincadeira toda? Eu brinco, né? Eu até brinco com você, né? Mais de 1 milhão, né? Eu não tenho bem certeza disso, tá? Eu não sei, mas não é 1 milhão de moto, né? Eu falo, 1 milhão em cima de 2 rodas. Eu sempre tive 2 rodas disponíveis. Nunca na minha vida eu não deixei de ter 2 rodas. É bicicleta, é motoneta, é uma Velosolex, como é que é? A Push, né? Aquela Push, né? Que tinha. Meus parentes tinham esse negócio e eu andava também. Né? Então sempre tive 2 rodas, né? Em cima de 2 rodas. E aí eu penso, né? Sei lá. Eu rodei com a Harley de 2003 até agora, eu já rodei 1/4 de milhão. Aí depois, então eu comecei a pensar, né? De 2003 para cá, rodei 1/4 de milhão. Acho que eu já rodei mais 3/4 de milhão antes. Com certeza, você tá falando que você começou. Se a década de 70 você tava raspando pedaleira na estrada, você tem aí 30 anos para rodar enfim. Na verdade, né? 3 vezes o que você rodou depois disso. De moto, né? Seria o que eu estive em contato com moto, né? Com 14 anos, estou com 72, né? Então faz as contas aí, eu não sei quanto vai. Não vou fazer 50 e pouco, 58. 60. Né? 14 pelos 72 menos 14 dá 58 anos de moto. Sei lá. É? Não, peraí, a gente tá indo... Ah, não, 72, não é o ano. Tá certo. Se fosse 2024 menos 14, né? 2024 dá menos 14 dá... Não, é 2024 menos 14 já. Hein? A conta, se você tá com 72 e você pilota desde os 14, são 58 anos de moto. Acho que é isso. De moto. 58 anos em cima da moto. Tem chão. De moto, né? Isso desde que comecei com a moto. Motoneta, que eu falo moto motorizada, alguma coisa motorizada. Vamos deixar de lado bicicleta, senão a gente não... Sim. Aí eu digo o seguinte,
Uma bacana é o seguinte, que eu criei um jargão nisso, né? Como é que é o meu, que eu coloquei no Orkut? Orgulho. Nossa, outro nome de zoeira. Quem esquece o nome? Orkut. Orkut. Né? Não, foi no Orkut, eu não lembro se foi no Facebook, alguma coisa, né? Não, foi no Facebook já, né? 1 milhão de quilômetros em cima de 2 rodas. É uma vida, mas é pouco. Ai, pai. E essa história tua, para ela ser pouco quilômetro, esse 1 milhão, tem coisa para frente ainda. O que você tem? Você está esperando o próximo estalo. Sim, eu falo o seguinte, a minha vida, ela nunca foi planejada. Eu nunca tive um sonho. É esquisito, é uma coisa... Eu sou muito esquisito, é um cara... Pode dizer esquisito. Às vezes eu falo no Facebook, né? Olha, eu sou um cara esquisito, pode me deletar. Quando eu tinha... Pode me deletar, eu sou um cara esquisito. Eu não tive um sonho, nunca tive... que eu vou ser rico, que eu vou ser aquilo, que eu vou ser... Gente, a vida. A vida me trouxe até aqui, né? Eu falo para minha esposa, olha, eu estou aqui por causa de 1 centímetro na minha vida. Porque por causa de 1 centímetro, eu estou aqui contigo. Né? Você vai ter que explicar isso 1 centímetro. Isso. Eu tenho 1,69 m. E eu queria, quando me alistei, eu queria ser polícia da aeronáutica, que eles pilotavam Harley. Né? Entendi agora. Aí fui lá no Santos Dumont, né? Aí, todo satisfeito da vida, que eu vou pilotar uma Aquele era o sonho. É o sonho. Harley sempre foi o meu sonho, desde 11 anos. Tem uma outra história nessa aí, né? Veja, aí, cheguei lá todo bonito, né? Saindo lá do interior de Minas Gerais, quando chegou lá, aquela fila ali, né? Eu tenho uma parte que é meio... Sórdida. Né? Aquela fila, né? Aquela fila de homem ali, né? Naquela situação, né? Que mede tudo, aquela coisa toda, né? E aí, 1,69 m. Você não serve. Putz. Tinha que ter 1,70 m. Não deu nem pra dar uma empurradinha com o pé pra cima. Eu não sabia. Eu não sabia, senão eu tinha dado um salto alto. Um salto alto ali, né? Mas aí, então, dali, aí acabei indo pros Afonsos, né? Aí eu queria servir, não tinha jeito. Eu queria estar na aeronáutica. O negócio é da aeronáutica, né? E aí fui pros Afonsos, né? Fui pros Afonsos, aí eu tinha uma falha do dente, o cara não serve. Nossa! Né? Aí eu fui pro Galeão, né? Aí fui pro Galeão, o cara... Tá bom, fica aí. Né? Aí fiquei lá, no Galeão. No Galeão. Mas eu queria servir, então eu fui como voluntário, né? Não era nem... Não era alistamento obrigatório. Obrigatório não, fui como voluntário. Não tinha 18 anos ainda completo, né? Eu queria servir, né? Você estava com quantos anos? Você tinha quantos anos? Eu não tinha 18. Eu sei que era quase um ano antes de alistar, eu já estava... Era esperar mais 1 ano, eu ganhava aquele 1 centímetro. Nunca. eu nunca cresci e nunca diminuí. Um gelzinho de cabelo já resolvia tudo. Um gelzinho de cabelo é ótimo. Então, aquele negócio. E eu tive um problema, né, lá nas Forças Armadas, que a gente fazia inspeção todo ano, e todo ano os caras deviam informar, né, um confidencial. Eu pesava 51 quilos. Aí, depois da 10ª vez informar, né, lá o cara veio um confidencial, aí eu fui fazer a inspeção de saúde, aí eu falei, olha, não adianta dizer que eu tenho 51 quilos, tá? Porque desde que eu nasci eu tenho 51 quilos, não coloca mais confidencial, porque eu não vou engordar e não vou emagrecer, eu tenho 51 quilos. Aí o cara nunca mais colocou confidencial. Aí continuei voando, aprovado. Assim. E foi embora. E você agora, hoje tem? Agora engordei pra caramba. Eu 52. tenho 56.
Nossa, obesidade, gente. Quando eu pôr para 57, eu manero. Por isso que você pegou uma Harley maior, porque eu não estava aguentando o teu peso, né? Não. Eu sempre tive Eletra. A Chauvel era uma Chauvel já elétrica. Eletra Glide. Chauvel Eletra Glide com tudo quanto é acessório. Ela devia ter uns 20, 30 quilos só de acessório. Eu peguei ela toda equipada. Uma coisa mais linda do mundo. Né? Eu só vendi porque eu precisava ir mais longe. Né? E na época, quando ela quebrava, a gente ficava 3, 4 meses esperando peça. Era muito difícil, esperava. A gente pedia para como chama esse cara? Comissário de bordo. Vai lá em tal lugar assim, compra essa peça para mim. Então ele embutia na mala dele, né? Trouxe na mala dele essa peça, né, pra gente. Então era muito difícil peça. E eu gostava de viajar, eu estava preso. Estava meio preso. O meu perímetro estava muito limitado. E aí você pegou uma mais atual. Aí eu fui para uma 2001, né? Aí essa 2001 eu deslanchei para um período um pouco mais amplo, né? Então, aí é onde... Mas eu falei, o que era mesmo? Ah, sim, o trauma de infância. O trauma de infância, né, cara? A gente, onde eu moro, minha esposa chama de Vila Churupita. Né? Porque é o seguinte, é o Vale do Paraíba, né? Você conhece ali em Paraíba? Não, é uma rua... de passar, assim. Isso, mas você passa por fora. Na BR. Não, eu já passei por dentro. Então você vê que é uma rua, né, de cabo a rabo. É uma rua. Né? E o resto é morro. E todo mundo de pendurado nos morros. Não tem jeito. Né? E... O que eu estava falando? Ah, sim. Do trauma. No morro. E na época, né, que a gente era criança, a gente não tinha televisão. Então a gente brincava na rua. De barrilho né? Barrilho O que é barrilho não me lembro agora. Barrilho era para... Tipo, pegar bandeirinha, né? De bandeirinha, futebol, aquelas coisas todas. A gente brincava na rua. A gente não tinha videogame, né? A gente não tinha videogame, a gente brincava na rua mesmo. Vivia com brincadeiras analógicas muito mais legais que as digitais. Joguinho de búlica, né? Eu chamo de búlica, aqui eu não sei como é que eles chamam aqui. Bolinha de gude. Bolinha de gude, né? Também, a gente chamava de búlica também. A gente chamava de búlica, né? Que era para acertar a búlica, tirar o outro lá da... Onde eu morava era Baleba. E no morro, um senhor comprou uma TV. O morro, aí já viu, né? A criançada toda ia assistir TV quando era tem final de expediente dele, ele ia para casa, então saía da oficina lá, da rede ferroviária, ia para casa, e toda aquela garotada. E seu Zé Gomes, dá para assistir TV? Dá para assistir TV? Né? Então tinha aquele National Kid, o Vigilante Rodoviário, tinha mais um outro, Thunderbolt, né? Aquelas coisas, a gente adorava, né? Então ele tirava todos os sofás, né, dali da coisa, ficava aquele salão, aquela garotada inteira sentada no chão ali. Virava o cinema. Preto e branco, né? Era o cinema, e ele sentado lá atrás com a esposa e os filhos lá atrás, né? E aquela garotada toda assim. E eu adorava o Vigilante Rodoviário, né? Aquele cara era demais, cara. E aquele cachorro, né? O lobo, aquele pastor alemão. Sim. E desde essa época eu falei, vou ter uma moto daquela. Lamento muito de não ter tido antes, né? Mas eu tentei andar numa, né? Lá na náutica eu tentei andar. Quando eu era cabo, eu tentei comprar uma, né? Também, mas o dinheiro não dava para comprar, né? Eu só consegui comprar uma para cá. Mas então, naquele tempo, então, eu sempre vou ter uma Harley e eu vou ter um cachorro daquele, né? Então, eu tive 4 pastores alemães, né? Não eram de raça, né? Pastor alemão, SRD, não era de raça, é parecido com o alemão, né? Mas tinha uma orelhinha, rejeitados, né? Os cachorros rejeitados, que eu, adotava, né? Mas os cachorros eram excepcionais, companheiros, né? Cara, eu me amarrava neles, né? Não tem mais porque eu choro quando eles morrem.
problema do cachorro é que não vive tanto quanto a gente. Pois é, né? Aí parei, né? Eu parei. Mas a ideia era ter o cachorro e a moto. E a moto. E comprei, né? Aí eu já estava ali com a minha. Já estava já lá em São Pedro da Aldeia, né? Com uma CGzinha 78, né? Rodando para lá e para cá. Já tinha uns 5 anos que eu estava tentando construir uma casa. E eu falei, eu vou comprar uma Harley. Estava juntando dinheiro. Tinha 5 anos que eu estava juntando dinheiro, né? Já tinha vendido a XL, a XLX, só estava com a CGzinha, construindo e juntando uma graninha. Aí, um dia eu saí, vou comprar uma Harley. Aí, cheguei num cara que montava triciclo, né? Boris, aonde tem uma Harley para comprar? Aqui em Campo Frio. Aí o cara, né? Olha, fala com o Tinoco, um amigo até hoje, irmãozão mesmo, né? Mecânico de Harley. Fala com o Tinoco, que ele conserta a Harley. E era um pouquinho mais à frente, no Jacaré. Eu falei, bom, então vou lá. Aí e depois o Muniz me dizendo, né, o amigo que estava junto com ele, né? Aí eu fui lá pro Tinoco. Aí o Muniz depois foi que me encontrou novamente. Ele falou assim, sabe aquele cara que estava do meu lado, né? Aí ele fala assim, cara, aquele cara com aquela motinha, uma motinha de 78, uma motinha velha, né? Aquele cara com aquela motinha, querendo comprar Harley, ele tem ideia de quanto custa uma Harley? Ai, senhor. Eu tinha 17 mil reais na época, né? Eu tinha juntado 17 mil. Aí fui lá no Tinoco. Não, tem um cara lá, o Fernando lá do Rio das Ostras, né? Ele até do Ostra, daquele clube. O que criou o Ostra Cycle? Ostra, como é que é? Não, esqueci, não. Tigre não, esqueci o nome do clube lá. Aí o Fernando, né? Aí eu liguei pro Fernando, tá, quero vender assim, né? Quanto você quer? 20 mil. Eu falei, olha, eu tenho 17. Tentei, né? Eu tentei, não custava nada. Eu tenho 17 agora na mão, né? Ele, 20 mil. Falei, caramba, eu tinha exprimido tudo que eu tinha, cara, construindo, né? Tudo que eu tinha, só tinha esse dinheiro disponível, né? E, cara, falei, caramba, você me dá um dia? Tá bom, eu te aguardo. Corri lá no banco, empréstimo consignado. Nossa. Peguei 3 mil empréstimo consignado e peguei a minha moto, peguei a Harley. Né? E na época, o bom que nessa época eu tinha 17 mil, eu comprava uma Shadow zero, né? Eu falei, puxa vida, né? Eu vou comprar uma Harley 74, 30 anos de uso, tá? Ela tinha 30 anos de uso. Aí eu falei, eu vou comprar uma Harley. Podia comprar uma Shadow zerinha, né? Aí eu pensei, mas eu vou estar viajando com uma Shadow, olhar para baixo, não é a mamãe, não é a mamãe. Aí foi onde eu comecei, né? Dali pra frente. Eu só lamento muito de não ter tido oportunidade de comprar antes, né? Mas, cara, daí pra frente só foi Eletra, né? Eletra Glide. Não tive outra moto Eletra Glide. Então você chegou a ter a Eletra junto com o Pastor Alemão? Hein? Você chegou a ter a Electra Glide junto com o Pastor Alemão? Não, o Pastor Alemão já tive tido antes, né? Foi mais fácil. Já não tinha mais? Hein? Você já não tinha mais o Pastor Alemão? Tive 2 depois. Então você teve a Harley e o Pastor Alemão. Vigilante rodoviário. Sonho realizado. Sim, né? Com certeza, com certeza. Ai, que barato. Cara, é muito legal essas histórias. Acho legal, eu achei bacana, né, recordar isso. Né? Porque são coisas que... Né, coisas que dão alegria, sabe? Sim. Recordar. Né? Não são coisas tristes, né? História de moto, por mais que seja alguma coisa que possa ter dado muito errado, no fim das contas dá para tirar um lado legal delas. Eu não tenho nenhum momento triste. Eu digo o seguinte, se existe algo, né, maior que a gente, né? Eu não sei lá, não sou muito, eu sou meio agnóstico. Sou agnóstico. Mas me cuidou, sabe? Me cuidou até hoje. Porque eu não tive nenhum percalço assim sério na minha vida. Eu sempre tive sorte, que eu
eu sempre raciocinei por esse lado, né? Por exemplo, eu quero sair de casa, a moto não pega. Gente, se ela não pega, é porque alguma coisa não quer que eu saia. Tá? E eu tive casos do seguinte, eu estar saindo do Galeão para entrar na Avenida Brasil, o trânsito todo parou, né? E eu parei atrás do carro. Mas eu saí de trás do carro e entrei do lado. Eu tinha mania de não ficar atrás do carro, sempre ficava no cantinho. Saí do carro. Mas foi um segundo, eu saí, quando eu botei o pé no chão, veio outro carro, pum, na traseira. Ele tinha me massacrado. Né? Então tem sempre uma... Eu voltando de Belém Paraíba, assim, de tardinha, já no Lusco Fusco, né? Eu tô falando muito. Não. Né? Voltando no Lusco Fusco, né? Eu morava em Marechal Hermes, né? Aí eu tava na Avenida Brasil, voltando, né? Tava ali, aos 80, 90 quilômetros, eu olhei no carro, né? Assim, distante, o carro tava sem motorista. Eu olhei, né? Porque eu sempre olho, né? Onde que tá o motorista, o carro tava sem motorista. E aí fui me aproximando, como várias pistas, né? Eu passei. Quando eu parei com o carro, né? Era uma mulher que estava dirigindo, né? Deitada, mexendo no porta-luva, pegando alguma coisa no porta-luva. Né? Quando eu olhei assim, cara, aí passei, o sinal estava fechado lá em cima. Passei, né? Cheguei atrás do carro, né? dos carros, parei a moto, mas sempre aquela mania, assim. Coloquei do lado, né? Mas não deu outra. Ela veio, pum, na traseira do carro onde eu estava parado. Aí eu falei assim, cara, é sorte. Mas isso não acontece só com a moto. Um dia eu estava aqui na Visconde de Guarapuava, né? Eu estava no Rei do Queijo, eu e minha esposa estavam no Rei do Queijo, eu fui lá comprar cloro, lá na Visconde de Guarapuava. E vim trazendo 2 daquele balde que vem me cortando a mão, né? Ia trazer até, o carro estava estacionado perto do Rei do Queijo. E vim trazendo aqueles 2 baldes, me cortando a mão. Cara, numa hora, eu falei, não aguentava, né? Não aguentei e coloquei os 2 baldes no chão. Atravessei a Visconde e coloquei no chão, né? Antes de entrar na carneira ali. Coloquei no chão. Quando eu parei, cara, veio um galho de árvore e caiu na minha frente assim. Pum! Se eu tivesse dado um passo, caía na minha cabeça. Gente, eu fico assim, não... Aí o cara não acredita em Deus. Eu sou... Não, eu sou agnóstico, na verdade, acredita no poder superior. Tá certo. Eu tomei um tombo, esse último tombo que eu tomei, cara, esse último tombo, era 9 horas da noite. Me perdi na estrada ali, né, que a volta é muito perigosa, até falo, eu não gosto de viajar à noite, é muito perigosa, me perdi no visual, né, e caí dentro da valeta, quebrei joelho. Cara, naquele lugar, de noite, você não para, porque nós fomos assaltados de tiro em cima mesmo, para tirar em cima da gente. Ninguém para naquela ali. Não tem celular, são 50 quilômetros sem posto de gasolina e sem celular. Não tem apoio, né? A não ser os lugarejozinhos, botecozinhos. Mas 9 horas da noite já tudo fechado, né? Aí eu falei, quando eu caí, né? Eu saí debaixo da moto, porque eu não sabia como é que estava a situação, se ia pegar fogo sozinho, né? Saí, eu penso se eu não estourei o meu ligamento, se eu não foi tentando sair, eu sei que foi a hora que bateu e deu a alavanca, né? E tô tentando levantar a moto e não consegui levantar a moto, né? Nisso, eu tinha ultrapassado um carro há muito tempo, já há bastante tempo, né? Nisso que eu tô ali naquela peleja, cara, de noite, aí o carro veio devagarzinho e parou, parou, tô precisando de alguma coisa, eu falei, dá para você levantar a moto aqui para mim que eu não tô conseguindo, né? Aí o cara foi lá, desceu, né? Tava ele mais um outro, um cara e uma senhora, né? Ele desceu para levantar a moto
Nisso que eu tô em pé, eu fiz assim, clac, 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 clac. Ai, Tinha quebrado em 3 pedaços aqui. Eu falei, prendi minha mão aqui. Eu falei com ele, ó, daqui a 500 metros, depois dessa segunda, 2 curvas aqui, tem uma casa lá, que tem um barzinho. Talvez ele esteja lá, mas de qualquer maneira a gente vai deixar essa moto. Tem como você levar essa moto para lá, porque eu quebrei tudo. ai, pai. Né? E a perna, né? Eu ainda não tinha sabido da perna, né? Aí eu falei, quebrei tudo. Aí não mexi mais nisso aqui. Jaqueta, prendi a jaqueta aqui, entrei no carro, o cara levou a moto para lá, entrei no carro e fui pro hospital lá na cidade. Né? E aí me mandaram vim para cá, para Curitiba, que lá também não tem nada. Mas esse teu acidente lá tinha uma história com terra no meio do caminho. Pois é, você falou, Saída depois de que eu vi. Na visão do satélite de onde você. Tem uma estradinha, tem uma exatamente no lugar. Então, Exatamente no lugar que eu derrapei, né? E depois que você falou que tem uma ruazinha, eu falei, não tem. Ali, o Bernec não tem. Aí, mas tem. É uma estrada de terra que sai exatamente na curva, sabe? Né? Então, mas de noite com o farol da Tornado, eu não vi. Eu perdi a referência porque eu venho olhando a faixa branca e os olhos de gato. Uhum. Aí eles tinham reformado tudo, feito um recapeamento e ficou tudo no escuro. E eu não sabia aonde eu estava. Né? Eu olhava, daqui a pouco o barranco apareceu. Porque eu estava fazendo uma curva, o barranco apareceu. E aí eu tentei, eu freiei, tentei virar, e aí foi pro bagaço. Estrada quando tá asfalto preto, que você ainda não tá pintada, não tá marcada, de noite, meu Deus. Não, e o farol é horrível, é horrível. Tá? A gente tem que recorrer a recursos de farol extra aqui no Brasil, não tem jeito. Mas, enfim, tá recuperado já totalmente desse acidente? Não, agora na idade... Porque isso foi agora, esse acidente tem o quê? 2 anos? Vai para 5. Vai para 5 anos? 5? Foi, na época eu fiquei na pandemia toda sem roda de moto. Verdade. Você estava dando aula ainda no quartel da PM quando você estava... eu fiquei basicamente 3 anos porque deu recorrência, né? O parafuso que estava prendendo foi para dentro do joelho, né? Oh. Aí teve que abrir o joelho de novo e cortar o parafuso. Ele tentou tirar o parafuso, mas aí estava consolidado. Uhum. Então ele teve que cortar o parafuso, né? E nesse abre e fecha, deu degeneração. Né? Então não tá. Quer dizer, não estou bem, não posso jogar. Ele disse que eu não posso mais jogar futebol, né? Mas dá para subir na moto. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei, puxa, doutor, né? Eu nunca joguei futebol na minha vida. E agora não vou poder jogar. Que pena que você não vai poder jogar futebol agora. O que importa? Tá andando de moto? Nossa. Não... Sem problema nenhum. Boa. É um negócio. Não sei se eu consigo mais levantar, porque eu também não se ela cair, tá, mas é que a tua moto pesa meia tonelada, né? Mas eu levantava ela molinha. Sim. Né? Então eu não sei, não tentei, porque eu falei, eu não vou ficar tentando de bobeira, né? Pra piorar uma situação que eu não tenho. Deixa assim que tá, deixa quieto. Né? O dia que cair, eu vou lá e peço ajuda. Pronto. E não vou fazer força, a não ser que eu esteja sozinho no sufoco. Claro, eu vou tentar fazer. Mas tentar e não precisa se preocupar. Uma coisa legal do motociclismo é essa rede que a gente acaba criando. Você olha o motociclista que você vai parar para ajudar. Isso, eu falo, quem tem rally, não tenha vergonha, peça ajuda. É isso aí. Porque ela é muito pesada. Né? Paciência. Aí eu espero, alguém ajuda a levar aqui, me põe um pouquinho para frente. Né? Maravilha. Mas é muito bom. A minha vida foi sei lá, foi muito maravilhosa. Quer dizer, não foi uma vida de riqueza, mas a gente se divertia com muito pouco, né? De preferência com uma moto. Hein?
De preferência Com se divertir bicicleta, com com moto, com qualquer coisa que rodasse, cara, né? Que desse para ir para outra cidade. Eu pegava a bicicleta e ia na outra cidade, era 30 quilômetros, né? Aí a gente ia lá e voltava, né? Boa, seu Francisco. Bom, muito legal poder escutar a tua história toda. Toda não, né? Vai dizer uns Trechos. 1% da história. Mas é uma história muito legal que eu sempre quis ouvir ela, mais trechos dela, por justamente saber que você não tem um parafuso no lugar. Deu vontade, sobe na moto e vai embora. E a ideia da gente aqui é falar sobre isso. É falar sobre essa coisa que a gente acaba subindo, que se chama moto, e que sabe Jesus por que a gente gosta de subir e não descer mais. E só um adendo aí, né? A Rota da Princesa, tá todo mundo Sim. convidado, todos convidados né? para conhecer a Rota da Princesa. São 394 curvas em 50 quilômetros, né? E quando eu não estou viajando, no domingo ou sábado domingo, eu vou até lá, Rio Branco, né? E volto. Né? Todo domingo, todo final de semana, ou um dia ou outro, Só para eu dar vou uma lá. passeadinha. Então eu faço quase 1000. Essa Rota da Princesa vale a pena conhecer. Curvas, quase 1000 quilômetros de curvas todo final de semana. Eu tenho um aluno chamado Gabriel. Vamos fazer uma aula de estrada, mas vamos fazer a Rota da Princesa, que é só 50 quilômetros. Cara, mas a gente fechou fazer 2 horas de viagem e de volta 2 horas, 1 hora para ir, 1 para voltar. Ele, então, Gabriel, 50 quilômetros é rapidinho. Eu joga a Rota da Princesa no Google. São 50 quilômetros de curva sem parar. A 60 quilômetros você arrasta pedaleiras em algumas curvas. A 60 km por hora. É uma estrada que vale muito a pena conhecer. Sim. Vai lá, tira uma foto e volta. Já virou um mega passeio de um dia inteiro. É um passeio, né? Você tem essa estrada para seguir agora de volta para casa, né? Sempre tem uma diversão quando sai e uma diversão quando chego. Boa. Maravilha. A gente fica por aqui com essa história toda, então. Você tem mais 50 quilômetros de estrada legal para pegar. Foi um prazer receber você aqui e contar a tua história. 40, né? 40, mas daqui dá o quê? 45? Tá um pouquinho menos daqui. Né? 45 mais 50, né? Daqui mas daí compra mais um trânsitozinho. Não, são 2 horas, 2 horas e meia. É o que eu tenho para rodar. Tá. Então, fica aqui um desejo de bom retorno para tua casa, boa estrada, que bons ventos te acompanhem, e a gente fica por aqui. Pessoal, grande abraço, até o próximo. Onde que é? Qualquer uma.